tarde a todos. Em nome do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste e por sua incumbência, saúdo todos quantos nos acompanham nesta sessão especial. Doutora Carlota Borges, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, na sua pessoa, cumprimento os autarcas presentes nesta sala. O professor Dr. António Curado, pró-presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em representação do Sr. Presidente do IPVC. E na sua pessoa, cumprimento todos os membros das instituições escolares presentes. Dr. José Correia da Silva, Presidente do Conselho de Administração não Executivo da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, na sua pessoa, cumprimento todos os responsáveis do crédito agrícola que nos ouvem neste momento. Doutora Cristina Oliveira, Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo, na sua pessoa, cumprimento todas as entidades sociais que acompanham esta sessão. Senhor Comandante da Unidade do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, Coronel Carlos Alberto Carvalho Felizardo. Engenheiro João Fernandes Albuquerque, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Doutora Filomena Araújo, Presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Dr. José Araújo, Administrador do Hospital Particular de Viana do Castelo e, na sua pessoa, cumprimento todos quantos nos ouvem e estão ligados à saúde. Saúdo ainda todos os palestrantes e moderadores que durante estes meses nos ajudaram a refletir sobre os mais velhos e a sua relação com as famílias e a comunidade. Iniciamos a sessão deste dia com o filme FCAN 10 anos ao serviço da Justiça Social, Educação, Arte e Cultura. Conosco hoje, dia em que comemoramos o 10º aniversário da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, temos o professor Dr. Paulo Mourão, da Universidade do Minho, que nos irá falar sobre as organizações do futuro, o caso da resposta social ERPI. E a doutora Cristina Oliveira, diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo, que irá presidir e moderar esta 12ª e última palestra das jornadas Honra os Teus Velhos, Habitar, Acolher e Viver a Idade Sénior. Assim, chegou a altura de ouvirmos a comunicação desta noite. A partir de agora, tem a palavra a doutora Cristina Oliveira. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, em nome pessoal e em nome da instituição que represento, e foi-me incumbida a grata tarefa de apresentar o professor Dr. Paulo Reis Mourão. Também me foi passada uma nota biográfica, eu teria muito mais a dizer, já estivemos a conversar a este propósito. O professor doutor nasceu em Vila Real, Portugal. É autor de várias dezenas de artigos científicos e de vários livros focados na economia e nas finanças públicas, na economia social e na economia do desporto. É uma presença assídua nos meios de comunicação social nacionais e internacionais, contando com vários prémios de reconhecimento científico. É doutorado em economia e é um dos professores da Universidade do Minho, que tem visitado o maior número de universidades internacionais. A maioria das suas preleções internacionais abarca temas da atualidade económica internacional, os desequilíbrios socioeconómicos e ambientais, bem como os desafios colocados aos vários mercados. Professor, a palavra é sua. Muito boa tarde, muito obrigado pelas simpáticas palavras, Sra. Diretora, Doutora Cristina Oliveira.
Eu começo por agradecer este convite, que muito me honra, ainda mais reconhecendo que fui convidado para estar aqui no bolo de aniversário. Portanto, nesse aspecto, nada como nos convidarem também para uma festa de aniversário, portanto, duplamente grato. Quero agradecer desde já à FECAN, na pessoa do Dr. António Pontes, agradeço a todos os que estão envolvidos pela Fundação do Crédito Agrícola do Noroeste, da Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste, os seus diretores, os seus colaboradores, todos os que contribuem para que esta fundação seja efetivamente este polo de desenvolvimento que creio que é indesmentível. E depois aproveito para saudar também tantos amigos que fizeram o favor de, mais uma vez, sobretudo antigos alunos, mostrarem que as palavras de um professor, por vezes, não são tão cansativas quanto se possa pensar. E, portanto, nesse aspecto, muito obrigado a todos por este momento. E, efetivamente, eu vou procurar que este final de tarde seja um final de tarde mais para estimular todo aqui um conjunto de reflexões e, a partir dessas reflexões, podermos, se calhar, ouvir não só o público, como também depois os desafios deixados pela senhora diretora, enquanto também interlocutora aqui deste momento. E, portanto, o tema que me propuseram foi as organizações do futuro, nomeadamente o caso da resposta social dos denominados estabelecimentos residenciais para pessoas idosas. E, curiosamente, aqui num ciclo de palestras que creio tem uma temática extremamente pertinente, que é a de honrar os velhos. Eu já tive a ocasião de ouvir os comentários do Sr. Dr. António Pontes, como também do Sr. Engenheiro, e efetivamente muitas vezes o termo velho acaba por ser algo melindroso numa sociedade que vive com o politicamente correto, que vive, no fundo, com os receios de alguns melindres. E, no entanto, hoje eu gostaria que refletíssemos também na riqueza, e podemos dizer na riqueza, portanto, sem estar aqui a bastardar o tema, do que é ser, ficar e viver como mais velho. E, aliás, ser velho é algo que vem com a maturidade, e é algo resultado da maturidade. Eu e a doutora Cristina estávamos a concluir isso nesta conversa de warm-up aqui prévia a este momento, em que nós, com a idade, se quisermos com a velhice, inclusive tornamos-nos tolerantes. E ser tolerante é também compreender que os outros são tão ou mais humanos do que nós. Mas também, quando nós falamos em velhice, também podemos falar, além de ser velho, em ficar velho, que é um processo sociobiológico, que naturalmente não basta só os anos a passar, mas nós sentimos que existem transformações no nosso organismo, mas inclusive na própria forma como a sociedade olha para nós. Portanto, a sociedade olha para nós de uma forma quando temos 10 anos, olha de outra forma quando temos 20, quando temos 30, 40, 50 e por aí fora. Mas depois existe também aqui um desafio muito importante, que é o desafio de viver enquanto velho e como velho. E aqui é algo que nos obriga a uma reflexão permanente, na medida em que, quando nós somos velhos, nós não perdemos direitos, mas pelo contrário até acumulamos direitos. E nesse aspecto é muito importante efetivar a cidadania a partir dessa maturidade. Porque, desde logo, lá está, até numa leitura muito económica, quando nós nos tornamos mais velhos, poderíamos dizer que até tendemos a poupar mais e a consumir menos, não é? Mas não tem que ser necessariamente assim. Nós, como mais velhos, temos direito também a usufruir do consumo, a usufruir do bem-estar. E, portanto, também temos que refletir até que ponto é que, em concreto, os direitos que temos não ficam cerceados, limitados, quando nós envelhecemos. E daí que
Eu acho que esta temática que a FECAN nos traz de habitar, acolher e viver os mais velhos é uma temática pertinente que, de certo, ao longo destas 12 sessões colocou muitos a refletir, muitos a ponderar, muitos a perceber problemas onde eles não existiam, mas também a procurar soluções onde as soluções devem estar a acontecer. Porque, obviamente, a velhice, e nós poderíamos chamar erradamente terceira idade, e eu já vou explicar porque é que eu considero que é algo latente, algo limitado chamarmos da velhice só terceira idade. É não só um conjunto de desafios, de problemas, se quisermos, mas também de oportunidades. E eu vou passar aqui a elencar porque é que eu digo que pode ser um conjunto de problemas, mas também um conjunto de oportunidades. E desde já, eu não considero que quando nós falamos de terceira idade estamos a ser corretos, porque cada vez mais temos a percepção que a velhice envolve a terceira, a quarta e a quinta idade. E isto é um desafio muito sério que as nossas sociedades têm, porque em breve, se não já, e está aliás isto a acontecer, temos a terceira idade a tomar conta da quarta idade. E portanto, e temos aqui todo este contexto em que temos cidadãos dentro deste enquadramento em que estão a tomar conta uns dos outros. E isto obriga-nos, enquanto sociedade, a apoiarmos uns, apoiarmos outros, apoiarmos a efetivação dos direitos de uns e de outros, quer seja de consumo, quer seja de direito à poupança, quer seja de direito, inclusive, ao lazer, quer seja, inclusive, de algo que se fala cada vez mais de turismo acessível, por exemplo. Não é porque eu tenho 80 anos que não posso ir ver o Grand Canyon, não é? Ou que não posso ir à Torre Eiffel. Obviamente, se calhar estou algo condicionado, mas tenho esse direito. E, portanto, temos que refletir, inclusive, porque é que eu aos 80 anos não tenho praias acessíveis para ir até ao mar. Não é? Para eu, que posso ter 80, como posso ter 20 e sou um cidadão automobilizado e que ando com a ajuda de meios de apoio, nomeadamente de um carro de rodas ou de um carro movido a motor elétrico. Portanto, há aqui todo um conjunto de direitos que cada vez mais nos são obrigados em reflexão, porque, até em termos económicos, pode-se colocar a ler logo a questão se compensa, por exemplo, uma autarquia tornar acessível o acesso a essa praia. Mas, por exemplo, a autarquia de Esposende está a apostar nisso. E, portanto, se autarquias que estão a apostar, significa que elas fazem-nos refletir em que até que ponto, muitas vezes, o nosso preconceito não está a criar custos onde eles não existem. E, portanto, temos também que refletir sobre essas dimensões. Agora, a velhice é problema porque, em termos até económicos, comporta o envelhecimento da denominada população ativa, isto é, da população considerada mais produtiva. Há, depois, um hiato das estruturas do Estado Social com as expectativas, inclusive, dos futuros pensionistas, como nós sabíamos, e a senhora diretora poderá, inclusive, falar com outra ilustração sobre estas questões aqui, na medida em que, como nós sabemos, há um contrato social em que o trabalhador foi descontando, portanto, pay as you go, portanto, à medida que foi trabalhando, foi descontando, e, obviamente, está à espera de depois chegar a uma conta de um estado de previdência e reaver esse valor. O que é concreto é que, em muito raros locais, isto acontece. O que acontece são os atuais contribuintes da Segurança Social, que estão a financiar entre 70% a 90%, dependendo de cada caso, as atuais pensões. E, portanto, há aqui expectativas que efetivamente convém serem devidamente geridas, inclusive no reforço, se quisermos, de alguns planos de poupança dos privados. Depois há um problema também que já vem sociocultural, que é uma tendência para os mais velhos se isolarem e nós os isolarmos. Portanto, até parece que há aqui também, em última análise, quase que um mútuo benefício
quando todos ficam a ganhar com este problema, e não é isso que se calhar acontece. Porquê? Porque por um lado é muito mais agradável nós combinarmos fazer uma corrida com quem vai ao nosso ritmo do que quem anda a passo. Mas, no entanto, se calhar quem anda a passo poder-nos ia contribuir para darmos uma outra leitura da corrida que se calhar nunca teríamos se não andarmos a passo. Não é? E daí há esse problema, que aliás é um problema sério, porque depois, se falarmos em corrida e quisermos falar, por exemplo, em fontes de produtividade relacionadas, o que é que nós temos? Temos muitas das gerações ativas mais produtivas a saírem dos locais menos produtivos, portanto, das aldeias, a viver em determinados conjuntos litorais, por exemplo, é o que se passa aqui em Portugal, e depois temos cerca de 85% de território em regressão demográfica. Com a gravidade que essa regressão demográfica comporta o isolamento de cidadãos que são tão ou mais cidadãos do que eu sou. E enquanto que eu tenho capacidade, se calhar, para, se algo me correr mal, ligar, ou alguém ligar por mim e ter uma assistência num espaço médio de 12 a 15 minutos, aquele cidadão, se algo lhe correr mal, quando muito, passado 2 ou 3 dias, é que alguém percebe qualquer coisa. E, portanto, há aqui esse desafio sério do isolamento que está a acontecer em Portugal, no norte de Portugal, mas, por exemplo, na Galiza. Eu falo com colegas da Galiza e eles têm o mesmo problema e, portanto, isto é já um problema, se quisermos, civilizacional, que, obviamente, também será respondido, mas que deve ser acautelado e deve ser respondido sob o risco de termos aqui situações muito delicadas. E depois lá está, é um problema porque há essa fragilização dos direitos de consumo, de turismo, de bem-estar, segurança e inclusive de afetividade. Não é? Não é porque eu sou mais velho que eu não mereço ter as pessoas de quem gosto ao meu lado. E muitas vezes não tenho. Não é? Não tenho porque ou eles não conseguem vir até mim ou eu não consigo ir até eles. Não é? E nesse aspecto, portanto, há aqui também esses problemas delicados. Agora, a velhice também pode ser uma oportunidade. E isto também está a ser explorado e bem explorado e bem explorado. Portanto, nomeadamente é uma oportunidade de aplicação de poupanças. Na generalidade dos países, as gerações geralmente mais velhas são gerações que acumulam poupança. E, portanto, como acumulam poupança, e aqui é interessante, aliás, como estamos envolventes no crédito agrícola, e o próprio crédito agrícola tem instrumentos de poupança, e, portanto, estes instrumentos de poupança, muitas vezes, estão subaproveitados junto da população com mais idade. É muito mais simples eu ser aliciado para fazer um PPR agora no fim, do que se eu tiver 70 anos, ninguém vai propor um PPR. Não é? Porque até parece um contrassenso, não é? Alguém propor um PPR a quem tem 70 anos, não é? E os comerciais com quem contacto dizem isso. Na realidade é muito mais simples propormos um PPR a um ativo bem remunerado que pormos um PPR a um pensionista. E, no entanto, há uma tendência para este pensionista até ter poupanças acumuladas e interessar-se pela gestão da sua carteira de poupanças. E muitas vezes isso ainda não está devidamente acautelado, inclusive nas políticas comerciais das entidades, não direi só de crédito, mas inclusive nas entidades de poupança e de gestão de poupança. Depois, há uma oportunidade também na gestão ou na produção e partilha de conhecimentos, como todos sabemos. Obviamente, ser mais velho comporta conhecer mais, ter mais experiência e, inclusive, a sabedoria. Portanto, isto são conceitos que, obviamente, os colegas de humanidades, de línguas, detalham, os colegas da sociologia e da antropologia detalham o que é o conhecimento, o que é a sabedoria, inclusive o que é a ciência e a consciência. Mas, portanto, ultrapassando essa discussão, que, no entanto, é também relevante, quando se é mais velho, nós podemos formar públicos. Inclusive, podemos ser formados também. Não é por acaso que, por exemplo, nos últimos 15 a 20 anos, as universidades séniores foram um produto que, com vários matizes, mas que se espalharam pelo país. E se espalharam com sucesso, em que, inclusive,
deixam rendimento, geram, se quisermos, até o seu efeito multiplicador na economia local. Depois, lá está, há o efeito multiplicador das pensões. E é curioso que eu orientei uma tese que depois deu origem a um artigo, e esse artigo foi premiado e foi publicado no Journal of Pension Economics and Finance, sobre o efeito multiplicador das pensões em Portugal. É que nós pensamos que, aumentando, por exemplo, o rendimento, aumentando o consumo, geramos um efeito de multiplicação de valor acrescentado na economia, e esquecemos que, aumentando as pensões, também conseguimos incrementar consumos, também conseguimos incrementar poupanças, também conseguimos incrementar rendimentos e, por efeito multiplicador, também conseguimos criar postos de trabalho. Portanto, não é só quando se discute, muitas vezes, a política do salário mínimo ou a política salarial, mas devemos também fazer com seriedade uma discussão da política de pensões, porque as pensões criam valor acrescentado e criam efeito multiplicador nos locais. Inclusive, nós chegamos a ir mais longe porque descobrimos os líqueis, que são, no fundo, o líqueis é ali o furo na canalização desta história. Porque, então, se aumentamos as pensões, por exemplo, sediadas em Viana do Castelo, e com o nosso efeito multiplicador era suposto que elas aumentassem, por exemplo, por cada euro de aumento, que houvesse um impacto ali de 2 a 2,5 €, mas só há um impacto de 1,7. Porquê? Ou então, se aumentarmos as pensões em Melgaço ou em Monção, o efeito multiplicador fica tipo em 0,9 ou em 0,95. Porquê? Onde é que está, de facto, então, já que eu estou a abrir a torneira e no fim a mangueira não me põe a água toda? Alguém me está a desviar a água do caminho, não é? O que é que acontece? É mesmo isso. É que muitas vezes as pensões servem inclusive para complementar, induzir os consumos do agregado familiar. O agregado familiar que recebe a pensão em Viana do Castelo, em Melgaço ou Monção, vai gastá-la ao fim de semana, se calhar em Braga ou no Porto. E, portanto, no fundo, se considerarmos o país como um todo, aumenta-se as pensões e cria-se valor acrescentado no país como inteiro. Agora, há uma certa tendência para gastarmos mais num lado do que noutros. Isto prova também que, lá está, as pensões acabam por complementar a política de rendimentos a nível familiar. E não é raro o caso de muitos idosos ou velhos que são eles o suporte de rendimentos da sua família, que ajudam os netos a pagar as propinas nas instituições de ensino superior, que inclusive ajudam os filhos ou as noras nas suas capacidades de consumo e de alimentar e de vestuário. Portanto, quando nós falamos de velhice, estamos de facto a falar de um setor económico que muitas vezes é negligenciado e que não o deve ser. E depois é uma oportunidade de humanidade, de humanismo, uma oportunidade cultural. Assim como não respeitar é algo que gera quase uma falência cultural, eu quando respeito um velho, quando escuto um velho, ou quando aprendo com ele, eu, pelo contrário, estou a mostrar ali um momento de humanidade, em que há ali dois seres humanos que distam algo em termos de idade, mas que apesar de distarem dessa idade, estão ali próximos e estão a partilhar esse momento. E isso é extremamente importante para a nossa civilização, que muitas vezes vive de proximidades virtuais, de proximidades aparentes e esquece da proximidade presencial, inclusive a conta da máscara. Não é? E, portanto, é muito importante nós não esquecermos também que a velhice é uma oportunidade para mesmo nós, sintamos-nos ou não mais velhos, sermos mais humanos. Okay? Depois, isto leva-nos obviamente aqui às questões residenciais dos mais velhos. E eu poderia aqui trazer diversas estatísticas, mas eu procurei sintetizá-las e depois, obviamente, quem estiver interessado eu posso enviar as fontes. Mas, na generalidade, o que é que acontece em Portugal
quando nós falamos das condições residenciais das pessoas com mais idade ou dos mais velhos. Primeiro, quem vive em casa própria, muitas vezes vive numa casa própria com fragilidades. Ou porque ele não, se calhar se atrasa, enquanto alguém está casado, tem a mulher ou o homem está observado, vê ali uma brecha, quer caiar, não quer caiar, quer mudar ali uma tomada da parede e, portanto, há ali sempre obras em casa. Quando uma pessoa tem mais idade, esteja ou não esteja viúvo, geralmente pensa que mudar aquela tomada se calhar já não é tão urgente, não é? Calafetar a porta se calhar não é tão urgente. Dar uma nova caidela à casa não é tão urgente. Conclusão, ano após ano, inverno após inverno, a condição de habitabilidade vai se degradando. E se não há alguém com atenção, de facto degrada-se muito. E o que é curioso é que as pessoas resistem, não é? São resilientes, acomodam-se. Mas, obviamente, resistem, mas depois também ficam expostas, não é? Depois, os que não vivem em casa própria vivem em casas arrendadas, alguns. Isto gera problemas no arrendamento, como nós sabemos, que é um mercado extremamente sensível em Portugal. Quer enquanto inquilinos, e imaginem o que é uma pessoa com idade, com uma pensão fixa, ter um aumento da renda que é mais rápido do que o aumento da sua pensão. Obviamente perde capacidade de consumo, perde capacidades de poupança, no fundo perde possibilidades de bem-estar, mas inclusive há muitos que têm o problema ao revés. São senhorios, mas têm as rendas presas e congeladas. E, portanto, podem ter grandes mansões e, no entanto, ou até podem arrendar o campo, também o problema não tem que ser só em prédios urbanos, pode ser em prédios rústicos, não é? Também. E, no entanto, aquelas rendas são rendas de há 40, 50, 60 anos. Inclusive já vai, às vezes, quase a terceira geração do primeiro arrendatário lá, não é? Porque sabem que há a possibilidade de fazer estas estratégias. E, obviamente, o que é que isto leva? Leva a que o rendimento daquele imóvel é um rendimento que, obviamente, gera se calhar mais custos até na manutenção do que gera na capacidade de valorização. Depois, há também, e não podemos camutear essa realidade, problemas de violência doméstica. Não sei se são muitos, não sei se são poucos, porque aqui a questão pior que se pode colocar é sempre relativizar. Basta um problema para dizermos que existem problemas. E há problemas de violência doméstica que efetivamente não devem existir e que acontecem. Depois há as condicionalidades de mobilidade e de conforto. Isto é, como imaginam, é muito agradável, até faz bem à saúde, vivermos num 8º andar, irmos pelas escadas e não irmos de elevador. Não será tão agradável vivermos num 8º andar e andarmos quando muito canadianas. Não é? Não será tão agradável vivermos num 8º andar sem elevador e andarmos só com a ajuda de uma cadeira de rodas. Não é? E, portanto, como podem imaginar, há problemas aqui sérios de mobilidade e de conforto em muitos dos mais velhos. E até que ponto é que efetivamente existe essa capacidade, por exemplo, de tornarmos essa possibilidade de habitação uma possibilidade mais acessível e que dê mais conforto. E depois algo também que é muito geracional e que vai acontecendo nos dias de hoje, 2020 e em diante, que são as fragilidades nas redes de proximidade e de vizinhança. Isto é, obviamente, todos nós temos aquela ideia dos romances do século XIX, do Júlio Diniz, em que todos sabiam tudo o que acontecia na vila, aldeia, cidade, não é? Se calhar, quando nós ouvimos os nossos pais e avós, eles próprios olham para aquela vida comunitária da aldeia, da vila, do pátio, do bairro, inclusive da cidade, como algo que era endémico, dizia-lhes naturalmente algo. Não é que as pessoas se intrometessem na intimidade dos outros, mas muitas vezes intrometiam-se na procura de soluções, não é?
Obviamente, se calhar teria o outro lado da moeda, mas efetivamente havia, digamos assim, uma partilha muito mais rápida do problema e também uma partilha, se calhar, mais rápida da solução. Agora, essas redes estão muito, muito, muito diluídas. E não é por acaso que eu até noto com algum agrado que há muitos concidadãos, talvez até com mais idade, que usam, eu já não digo abusam, mas usam dos Facebooks, das internets, e portanto eu olho com alguma simpatia. Por exemplo, eu basta pôr um post qualquer, às vezes até eu vejo que nem era bem aquilo que eu queria escrever, e passado 5 ou 10 minutos tenho ali um conjunto de fãs, e não são os meus alunos ou as minhas alunas, são cidadãos que se calhar são da geração dos meus pais, ou um ou outro até da minha avó, e que põem logo like, e muito bem, e tudo mais, e isso é simpático, e pronto. E portanto, se quiserem também fazer parte do meu Facebook, também eu terei todo o gosto portanto, é aceitar, e pronto, e prometo que geralmente os que já sabem disso, eu geralmente não alimento haters nem coisas desses. Agora, as redes de proximidade hoje estão de facto muito mais condicionadas nesse contexto. E quando eu digo que estão muito mais condicionadas, o que é que acontece? Acontece que é muito normal, infelizmente normal. Já não digo 2 idosos que vivem os 2 quase sozinhos na mesma aldeia e um quase não vê o outro, nem percebe o outro ao longo da semana. Mas digo, inclusive, no nosso prédio, se eu perguntar a cada um de nós que viva em condomínio quantos idosos é que vivem lá, não se consegue dizer o certo. Isso é um bocadinho arrepiante, mesmo para quem é administrador de condomínio. E é tão arrepiante que muitas vezes, eu infelizmente já tive essa experiência, e algumas até bem sem graça nenhuma, de vermos ali os paramédicos entrarem pelo prédio adentro, e a gente vai perguntar o que é, e dizem, é ali no 7º, não sei o quê. E uma pessoa pergunta, mas no 7º não, agora estava lá um senhor. E portanto isto mostra como as nossas redes estão atualmente. E obviamente, por um lado, nós não temos tempo para conhecer os vizinhos, por diversas razões, mas também não temos tempo de nos preocuparmos com os vizinhos mais velhos e, eventualmente, eles até de procurarem soluções junto de nós ou junto de outros como nós, não é? E, portanto, estas condições residenciais devem ter também a sua reflexão. Agora, quando nós falamos destas condições residenciais, obviamente podemos falar também do que tem sido oferecido. E, portanto, quando a habitação própria, quando o arrendamento, quando estas condições são, de facto, demasiado custosas para o cidadão em si, o que é que era naturalmente oferecido? Obviamente, a hipótese habitual era o envelhecimento em casa própria, no agregado familiar próprio, e, portanto, os diversos estudos ainda o mostram como uma solução económica, antropológica, psicológica mais vantajosa para todos. Mas, por vezes, lá está, as condições não são assim reunidas e há oferta exógena. E a oferta exógena que acontecia tradicionalmente começava por asilos. O conceito de asilo é um conceito que até tinha uma raiz simpática, porque asilar era ajudar, era pôr a asa por cima, e portanto o asilo era praticamente uma função quase caritativa da comunidade. Muitas vezes eram comunidades de inspiração religiosa e, portanto, na matriz europeia de inspiração cristã, e que, no fundo, punham a asa por cima dos cidadãos mais frágeis. E daí havia o conceito de asilo, que depressa se tornou, de facto, num conceito, digamos assim, quase metástico, duro, não é? Errado. Depois começamos a falar em lares. Quando o próprio conceito de lar é o tal conceito de espaço familiar, não é? O lar é o espaço onde nós estamos com a família. Inclusive, o nosso lar em férias pode ser uma caravana, uma tenda, mas estamos lá com a família e esse é o nosso lar. Mas também aí, depois, pouco a pouco, o conceito foi-se desvirtuando
e já não chegava. Então começamos a avançar agora para conceitos que têm quase um lado mais técnico, e vamos ver quanto duram, que é o conceito das tais herpes. Os estabelecimentos residenciais de pessoas idosas. Mas isto não está por aqui. Eu sei, não só em Portugal, mas até noutros países, nomeadamente na França, na Itália, na Inglaterra, que há os chamados condomínios de aldeamentos qualificados. Isto é, quer públicos, quer privados, quer em parceria pública ou privada, nós condicionarmos não só um condomínio inteiro para que o cidadão que está condicionado possa usufruir dos seus direitos que de outra forma não usufruiria. Ou então, inclusive, aldeamentos qualificados, isto é, pegarmos em freguesias que não sejam propriamente freguesias, entre aspas, de idosos, não é? Isto não tem que ser guetos, porque o próprio conceito depois pode ser violento, mas são freguesias preparadas, condicionadas para serem espaços vividos. Inclusive, eu sei de investidores que estão a pensar em várias soluções aqui em Portugal para que o cidadão que tem, por exemplo, um parente institucionalizado possa ir um fim de semana com esse parente e viverem ali durante 3, 4 dias num contexto fora da instituição, mas onde têm todas as garantias de acompanhamento médico, de vigilância, de resposta a qualquer emergência que possa surgir neste conjunto de público. Não é? E, portanto, isto mostra que no terreno também já estão essas soluções a ser pensadas, e mais cedo ou mais tarde, portanto, todos nós também, se calhar, seremos chamados a refletir nessas oportunidades aqui à nossa volta. Agora, obviamente, há aqui desafios sérios que se colocam a quem gere todas estas ofertas exógenas. Desde logo, a discussão se estes espaços devem ser uma espécie de hotel ou de segunda casa. Não é? Portanto, porque, por exemplo, também, sejamos honestos, nós sabemos que há cidadãos que viviam em condições muito degradadas, que quando depois foram institucionalizadas, melhoraram de qualidade de vida. E, portanto, há que também aqui prestar esse reconhecimento às instituições, a quem as dirige, porque muitas vezes fica-se com uma ideia, como alguém dizia, que trabalhava numa instituição de acompanhamento de cidadãos séniores, ou velhos, ou idosos, como quiserem, ele dizia-me que fosse dia par ou dia ímpar, era sempre o mal da fita ou a má da fita, quando não é isso que está a acontecer, antes pelo contrário, não é? Aliás, há uma discussão muito interessante que Fukuyama faz sobre isso, da higienização que a sociedade faz dos laços, não é? E, portanto, é muito mais da responsabilidade, por exemplo, a um técnico que cuida dos nossos pais do que sermos nós a tomar conta, não é? E, portanto, quase que ao pagamos o direito para lhe sacarmos a responsabilidade que se calhar também nos cabe em parte, não é? Agora, quando nós queremos criar, de facto, uma oferta exógena para estes públicos, pretendemos fazer um hotel ou uma segunda casa. Porque depois os próprios técnicos e os arquitetos e quem reflete fazem esta pergunta. Porque o conceito de segunda casa é efetivamente dar aquela possibilidade de a pessoa, por exemplo, minimizar os choques. Mas quando é uma segunda casa significa que há uma primeira. E há a possibilidade de visitar essa primeira quando se entender ou não. Não é? Há a possibilidade, inclusive, da família partilhar aqueles espaços ou não. Ou a família é algo, lá está, pandémica, que fica atrás de um acrílico. Não é? Portanto, são questões que se colocam, ou então a leitura de um hotel em que, no fundo, sabemos que são utentes, mas que os tratamos como clientes. Não é? E, portanto, isto aqui também nos obriga a uma reflexão.
permanentemente, e aliás há aqui vários diretores e excelentes diretores de estabelecimentos que nos podem ajudar. Isto são perguntas que eu faço e também para aprender convosco, seja no verde de honra, que eu acho que eu não quero estar a ser aqui um spoiler, mas acho que existe também, não é? Portanto, depois, quando se é diretor destas instituições, há desde logo também vários objetivos que são colocados e que as pessoas colocam naturalmente, não é? Eu devo maximizar o valor social desta solução ou, pelo contrário, o turnover ao longo do ano, porque nem sempre os dois coincidem, não é? Isto, lá está, mais uma vez, é o exemplo do hotel, não é? Eu quero maximizar o número de clientes ou quero maximizar a receita? E aqui as coisas, não é, podem ser colocadas também mais ou menos na mesma linha. E depois o papel dos próprios familiares dos utentes, que também é um papel muito engraçado nesta história toda e não é nada fácil, por diversas razões. Eles são, no fundo, stakeholders, isto é uma parte interessada na própria oferta exógena, e se é interessada, eles podem colaborar, não podem colaborar monetariamente, ou só com ideias, ou pelo contrário, põem só na caixa de reclamações, não é? Portanto, há aqui essa oportunidade. E depois, ou são clientes pagadores, e portanto são tratados como tal, ou inclusive fazem o papel de fiscais que vão às instituições para apontar defeitos, não é? Porque eu também conheço muita boa gente que gera entidades de acolhimento, e ele diz, os familiares vêm aqui, nem vêm fazer a visita, vêm reclamar connosco, portanto, e gastam o tempo todo a reclamar connosco também, não é? E portanto, também é algo que aliás, na gestão, nas teorias da gestão, isso também depois é estudado, e nas teorias da gestão sobre as instituições também é aqui estudado. Agora, isto coloca-nos desafios de um futuro atual, como eu já ouvi várias vezes. De facto, quando nós olhamos, por exemplo, para territórios como Melgaço, como Monção, como o Alto Minho, no geral, como está de 80% do território em Portugal, esses territórios são a tal imagem do futuro que está à porta. Que é um futuro em que os territórios, curiosamente, ficam enriquecidos ou concentrados com os mais velhos. Porquê? Porque nós já sabemos que as projeções centrais falam de uma redução demográfica no país, não é? E, portanto, o que é que acontece? Acontece que os territórios vão ficar naturalmente, a menos que haja algum choque demográfico, não estamos a ver a virar da esquina, vão ficar com uma concentração numa população envelhecida. E, portanto, aqueles desafios que estão a acontecer em Melgaço, em Monção, no Alto Minho, Terras de Douro, Monte Alegre, todos estes espaços, são desafios que todo o país vai ter em 2030, 40 e 50, se não antes. Portanto, é bom que muitas vezes olhemos também para estes espaços, porque aquilo que está a acontecer lá há de acontecer em todo o lado. E, portanto, a forma como lá está, quem está no terreno está a lidar com essas dificuldades, há de ensinar muito de quando os problemas chegarem aos centros, digamos assim, mais urbanos ou menos envelhecidos. Porquê? Porque não só vamos ter uma redução demográfica, mas vamos ter a terceira idade cuidadora da quarta idade. Porque tradicionalmente antes, não é, havia quase aquela ideia de que ou era a filha mais nova, ou a do meio, ou o filho que tinha alguma disponibilidade, ficava com o pai ou a mãe sobrevivo, quando a esperança média de vida rondava ali os 60 anos, não é? Agora não. Agora, felizmente, lá está, temos essa, e aí não só em Portugal, mas temos a nível europeu esse problema demográfico, e temos o quê? Temos as pessoas de 60, 65 e 70 a tomarem conta de pessoas de 85 e 90 e 95. Portanto, é a terceira idade a tomar conta da quarta idade. E, obviamente, uma coisa é a força que a gente tem aos 20, aos 30 anos. Outra coisa é a força que uma pessoa tem aos 60 ou 70. Até em termos físicos, já não para falar depois de disponibilidade, não é? E depois lá está.
e muitas vezes a ter de tomar conta em ambientes desenquadrados para algum deles. Ou é o tal filho de 60 anos que viveu praticamente toda a vida na cidade que tem que regressar à aldeia, não é? Ou então vai pegar no pai de 80 anos, 85, que viveu toda a vida na aldeia e colocá-lo na cidade. Para qualquer um deles é um choque ambiental. E, portanto, obviamente isto coloca a necessidade de ser acomodado e de ser preparado. Depois também a pressão, lá está, na efetivação dos direitos de cidadania. Todos nós, com a pandemia, sentimos isso. Sentimos que a máscara nos tirou, liberdade. Nós, se calhar, gostaríamos de poder, às 10 da noite, dizer: olha, hoje vou espairecer um bocadinho, vou até ali a um café, ver a bola, qualquer coisa. Não podemos fazer isso. Ou se podemos, tem certificado, não tem vacinação, não tem. Conclusão, estamos nós a mostrar certificados e a bola está a acabar, não é? Pronto, é tão simples quanto isso. E, portanto, conclusão. Todos nós sentimos que há esse tipo de limitação. Agora, ainda mais sente quem tem 60 ou 70, 80 anos. Sem sombra de dúvidas. Até por uma questão, lá está, tiveram aqui a doutora Lia, que é uma das especialistas em Portugal de saúde mental lá está, ela é das que fala em terceira, quarta e quinta idade, não é? E obviamente, convenhamos, todos nós somos o que somos em termos de saúde mental, mas uma coisa é aos 20, outra aos 30, aos 40 e aos 50, portanto, também aí há esse reconhecimento. E depois há a tal pressão nas condições de vida dos mais velhos. O que está a acontecer, mais uma vez, com as escadas em Melgaço, em Monção, em qualquer espaço onde há regressão demográfica, é uma imagem daquilo que vai acontecer no futuro, em todo o território. Aliás, é muito curioso quando há uns tempos atrás ia ali com os meus filhotes e então passávamos aí por vários solares enormes, tudo à venda. E é interessante, não é? Porque é que um solar está à venda. Inclusive até pode ser uma casa mais pequenina, porque é que ficou à venda. E de facto, quando nós começamos a refletir, podemos ter uma leitura, de economista que diz muito bem, há aqui um interesse em alienar um bem, um investimento que foi feito e que agora, de facto, não se está a dar valor para os atuais proprietários. Mas não deixe de ser curioso que é diferente vendermos uma casa de vendermos um carro. Porque, na maioria dos casos, a casa comportou calor familiar, calor humano. Significa que houve ali intenções, vontades, se quisermos ter sonhos, ideais, que ficaram ali materializados. Às vezes, inclusive, houve sangue. Quer dizer, houve pessoas que se arreliaram para ter aquilo. Quer dizer, e agora aquilo está à venda. Não é? O que é que isto significa? Significa que, efetivamente, há todo um processo de deterioração daquele valor patrimonial que faz com que, efetivamente, aquilo que teve calor humano, calor de família, já não tenha. E, portanto, é necessário também vermos, inclusive, até em termos paisagísticos e ambientais, porque depois os imóveis devolutos, convenhamos, podem ser uma fonte não só de degradação paisagística, como podem ser ali um foco, de vários problemas, inclusive uma casa tem canos, ninguém toma conta dos canos na eletricidade, pode dar curtos-circuitos, pode provocar um incêndio num bairro inteiro, tão simples quanto isso. Portanto, há todo aqui um conjunto de desafios que nós não podemos esquecer. E depois, inclusive, isto coloca também o próprio convívio entre as classes sociais. É mais um dos desafios, né? A questão em que é muito interessante verificar que, curiosamente, a idade traz tolerância, mas também traz teimosias, não é? E é curioso que ainda há uns tempos atrás, até foi na Espanha, a polícia foi chamada para um lar porque a conta de uma conversa qualquer acerca do Atlético Madrid ou do Real Madrid, eles tinham-se acantonado e aquilo estava uma guerra aberta lá dentro e, portanto, nem os funcionários conseguiam.
E, portanto, não foi preciso terem ali hooligans cá fora, na rua. Portanto, eles próprios tiveram que intervir, porque era uma guerra aberta dentro da instituição. E é curioso que isto tende a acontecer também, lá está, é próprio dos procedimentos sociobiológicos do envelhecimento. Agora, onde é que eu quero chegar? Obviamente, nós que temos uma sociedade baseada na tolerância, temos-la porque também temos um certo equilíbrio geracional. Eu não sei se com uma sociedade que não saiba preparar o envelhecimento, nós conseguimos manter estes padrões de tolerância. E, portanto, isso também aí obriga-nos a refletir seriamente em termos de desenvolvimento. Agora, em última análise, quanto mais pensarmos nos mais velhos, menos nos esquecemos deles. E, em compensação, mais pensamos em nós. Porque lá está, pensarmos nos mais velhos é pensarmos em nós amanhã também. Portanto, até numa lógica egoísta, importa pensar nos mais velhos. Não é? Mais projetamos o nosso próprio conforto futuro, porque é certo. E depois, melhor construímos e construímos, não só contribuímos, como construímos, uma manta para a nossa velhice, não é? Como vem naquela história que nos contavam em Monção. Não era? Portanto, de guardar a manta para a nossa velhice. E, portanto, no fundo, são estas ideias que eu deixei e que gostaria depois também de vos ouvir aqui, ou então no Verde de Honra, depois que será oferecido. Mas muito obrigado pela atenção e parabéns pela iniciativa. Parece que vamos ter que esperar pelo Verde de Honra. Agradecemos veementemente as palavras e as reflexões que nos deixou. São com certeza uma mais-valia para hoje, para amanhã e para prepararmos uma sociedade mais humana, que é aquilo que realmente nos deve mobilizar como cidadãos de plenos direitos. Obrigada, professor, pela excepcional lição que hoje aqui partilhou connosco. Obrigada. Muito obrigado e fico ao dispor se alguém quiser contribuir para este debate, porque eu gosto imenso de aprender, Agradecemos uma vez mais a todos quantos tornaram possível esta reflexão, em especial ao professor Dr. Paulo Mourão. Como já anteriormente anunciado, as reflexões destas jornadas serão brevemente editadas numa publicação. Antes de passarmos à sessão de encerramento destas jornadas, que contará com 2 momentos, a entrega dos prémios do concurso Fotografia e as intervenções finais da mesa que presida este momento, seguimos com a inoportuna tuna académica do IPVC e a interpretação do tema Havemos de ir a Viana. Trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana.
Cantamos de flor ao peito que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, ó meu amor, e algum dia, ó meu amor, e algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Ciganos, deixai-me com esta crença que os pecados têm 20 anos e os remorsos, minha gente, têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, ó meu amor, de algum dia, ó meu amor, de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Da programação das jornadas faz parte o concurso de fotografia da FECAN, que decorreu entre os dias 18 de junho e 26 de setembro e que tinha como tema Honra os Teus Velhos. Junta-se ao sucesso das palestras o concurso de fotografia com uma interação de cerca de 7.000 das 61.500 pessoas alcançadas. A todos os que por este meio disseram gostar dos nossos eventos, o nosso muito obrigado. As fotografias apresentadas a concurso contaram com a apreciação do público em geral, através da votação nas redes sociais e de um júri interno composto por 3 elementos. A doutora Carlota Borges, em representação do município de Viana do Castelo e presidente do júri, o fotógrafo profissional Vítor Roriz e o administrador executivo da FECAN, engenheiro António Cruz, a quem desde já agradecemos pela exímia colaboração prestada. E eis que somos chegados ao momento da entrega dos prémios deste concurso, começando pelas 5 menções honrosas. As imagens premiadas com as 5ª e 4ª menções honrosas ex aequo foram Rasgo no Rosto, de Gabriel Cristiano Rodrigues Lourenço, e Honrar o Conhecimento, de Humberto Silva Torres Lima, que por questões profissionais não foi possível estarem presentes hoje nesta sessão. Passamos à 3ª menção honrosa, atribuída à fotografia sem título de Manuel Gonçalves Rocha. Para entregar este prémio, a doutora Manuela Silva, administradora não executiva da FECAN. As imagens premiadas com a 2ª e 1ª menções honrosas ex aequo foram A Papeleira Não Apaga Memórias, de Armando Luís Pinto Gonçalves, e Os Olhos Não Mentem, de Miguel Branco Rego, que não pode estar presente por se encontrar a estar fora de Viana do Castelo, porque será representado por Lígia Rego.
Estes prémios serão entregues pela doutora Judite Cruz, administradora não executiva da FECAN, e pelo Sr. José Castro, administrador executivo da FECAN. Relativamente aos 3 premiados. O terceiro prémio, atribuído à fotografia sem título de Jorge Manuel Rocha Pimenta, será entregue pelo administrador executivo da FECAN, engenheiro António Cruz. O segundo prémio foi atribuído à fotografia sem título de Manuel Gonçalves Rocha. A entrega deste prémio será feita pelo fotógrafo Vítor Roriz. O primeiro prémio deste concurso de fotografia foi atribuído à imagem intitulada Amor Sem Filtros, de Tiago André Ferreira Quintela. Para entregar este prémio, a presidente do júri deste concurso, a doutora Carlota Borges. Do programa destas jornadas, e na sequência deste concurso estava também prevista uma exposição de fotografia. A evolução da pandemia forçou-nos, contudo, a alterarmos a logística, pelo que a exposição acontecerá, mas apenas a partir de janeiro, na Galeria Noroeste, na Fundação Caixa Agrícola do Noroeste. Senhoras e senhores, segue-se a interpretação de Alecrim, Alecrim aos Molhos, pelo Quinteto de Barcelos Ibris Ensemble, constituído por Guilherme Bogas no saxofone, Carlos Martinho no trompete, Francisco Gomes na guitarra, Sérgio Vieira no baixo e André Silva na percussão.
Muito obrigada. Muito obrigado. E chegou a altura de encerrarmos estas jornadas. A primeira intervenção pertencerá à comissária das mesmas, a doutora Sandrina Esteves. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer a presença do professor Paulo Mourão, nosso último palestrante nestas jornadas que demoraram muito tempo a preparar, mas que realmente acho que chegamos a um final muito feliz. Feliz para a sociedade, feliz no sentido de honrar uma faixa etária tão importante na nossa sociedade e que muitas vezes é esquecida, porque as pessoas não têm a sensibilidade para perceber que todos nós podemos humanizar e todos nós podemos desenvolver a economia humanizando. Foi este sentido que nós quisemos trazer às jornadas, foi o sentido de honrar os velhos. Velhos que não são trapos, são pessoas repletas de valor, pessoas repletas de sabedoria, de amor e de crença. E como dizia a foto que ganhou, amor sem filtros, é isso mesmo. É o passar de gerações em gerações aquilo que nós realmente devemos e temos a necessidade de construir. É uma sociedade mais inclusiva e uma sociedade que pensa em todos. Agradeço a todos a presença, foi um privilégio participar com esta equipa de trabalho, no sentido de todas estas palestras e todas as pessoas que aqui estiveram presentes trouxeram sem dúvida alguma um contributo muito positivo e todos nós saímos daqui com a possibilidade de construir um futuro melhor, ERPs melhores, instituições, IPSS, associações, mesmo a vizinhança. Portanto, obrigada a todos, foi um prazer enorme e para o ano haverá mais, certamente. Intervém de seguida o Presidente do Conselho de Administração não Executivo da SECAM, nossa instituidora, Dr. José Correia da Silva. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a doutora Carlota Borges, em representação do Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, e queria cumprimentar de seguida o Presidente do Conselho de Administração da Fundação, o professor José Luís Carvalho da Ponte. Em seu nome, queria cumprimentar todos os presentes. Não queria fazer aqui uma grande intervenção, só queria, portanto, felicitar a Fundação por dois motivos. Um, por esta ação, por esta iniciativa de honrar os nossos velhos, e a outra pelo seu 10º aniversário. Honrar os nossos velhos significa, com certeza, honrar quem esteve cá antes de nós. Em nome da Caixa, eu gostaria de homenagear o Sr. Avelino Eira do Poço, que foi uma pessoa que, no início da Caixa de Noroeste, portanto, ainda na Caixa do Alto Minho, com quem conversei muitas vezes e com quem se projetou esta iniciativa da criação de uma fundação. Esta iniciativa decorreu do facto de que a Caixa do Noroeste, sendo uma cooperativa, tem uma limitação de distribuição de resultados. E, portanto, a Caixa estava a ter bons resultados excelentes,
e entendeu-se que era preciso trazer à sociedade algum benefício daquilo que se recolhia através da nossa atividade na região onde estávamos. Esta caixa deixou de ser uma caixa local, passou a ser uma caixa regional, e daí fazia todo sentido fazer essa fundação e, portanto, transferir para a sociedade alguns dos benefícios que a Caixa recolhia na região. Portanto, o Sr. Avelino Meira do Poço não pode estar aqui por motivos de saúde, mas eu acho que nele podemos honrar e homenagear todos os nossos velhos da Caixa, alguns falecidos e outros que ainda estão vivos, felizmente, e, portanto, nesta vossa iniciativa também gostava de honrar alguns dos nossos velhos. Outra forma também de honrar e também de agradecer as pessoas que cá estiveram antes de nós, gostava também de fazer isso na pessoa do primeiro presidente da Fundação, o engenheiro José Novaes, aqui presente, que 2009, penso eu, que constituímos a Fundação, foi o seu primeiro presidente, e que desenvolveu todo o trabalho, quase sempre sozinho, desenvolveu todo o trabalho para que esta fundação fosse reconhecida, o que aconteceu, de facto, no dia 7 de dezembro de 2011. Portanto, esse trabalho foi do engenheiro José Novaes. Claro que tinha acompanhá-lo o engenheiro Durães, o Francisco Durães, o engenheiro José Adolfo Azevedo, mas sabemos bem que em pequenas instalações aqui nesta sede, e aqui no terceiro andar, portanto, sozinho, vinha aqui uma vez por semana, tinha um computador e uma impressora para fazer esse trabalho. E hoje, de facto, deu os primeiros passos e a Fundação é aquilo que é. Tendo honrado os velhos, gostava de facto, felicitar o Conselho de Administração atual da Caixa da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste pelo excelente trabalho que tem desenvolvido e, portanto, eu acho que a Caixa agradece publicamente esse trabalho que não está, obviamente, concluído. Poderia ter sido feito muitas outras coisas, mas circunstâncias que são alheias tanto à Caixa como à Fundação não permitiram que fosse ainda mais visível o trabalho e que tenha impulsionado a Fundação. Portanto, era isto que queria dizer, portanto, e agradecer em nome da Caixa também a vossa presença aqui e, portanto, o trabalho que tem sido aqui desenvolvido. Passamos agora a palavra ao Presidente do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, Dr. José Luís Ponte. Senhora Doutora Carlota Borges, em nome do Sr. Presidente da Câmara, saúdo-a e saúdo também a amiga, se me é permitido. Obrigado pela presença. E na pessoa da Doutora Carlota Borges, permitam que eu saúde todos os presentes, ainda que na pessoa do Presidente do Conselho de Administração não Executivo, Dr. Correia da Silva, saúde todos os colaboradores do Crédito Agrícola e da Fundação, e junto-me também, até pela amizade que tenho, à homenagem que acabou de fazer ao Sr. Meira do Poço, até pela amizade que tenho com o Sr. Meira do Poço. Aliás, fomos companheiros e somos companheiros noutras andanças que estão para além do Crédito e da Fundação. Eu vou usar 4 brevíssimos tópicos. Eu acho que quase não poderia fazer, porque o Dr. Paulo Mourão respondeu a questões que eu coloco, e por isso é que foi convidado, mas de qualquer forma eu tenho uma brejeirice para lhe colocar, e vou fazê-la já aqui e vão perdoar-me todos.
quando falou nos velhos como uma oportunidade de aplicação de reformas, as jovens que estavam com os velhos eram filhas, netas ou amigas? É uma brincadeira, doutor. Deixa a brincadeira para depois. Meus amigos, cada vez mais, claro, cada vez mais a sociedade está mais envelhecida. Isto é um lugar comum entre todos nós. E cada vez mais importa, e o Dr. Paulo Mourão frisou isso, refletirmos mais sobre nós mesmos, refletindo sobre os velhos. Isto é importante porque coloca-nos o diálogo intergeracional, e este diálogo é fundamental. E muitos de nós não sabemos como funcionar ou como fazer funcionar esse diálogo intergeracional. E coloca-me a mim também uma outra questão, que é a necessidade de fazer o luto da vida, se assim se pode dizer. Nós vamos perdendo competências físicas, eu já pertenço à terceira idade, nós vamos perdendo competências, às vezes até afetivas, nós vamos perdendo competências sexuais, nós vamos perdendo um conjunto de competências e temos duas formas de nos relacionarmos com isso. Ou otimizamos todo esse processo e estamos a perceber, como dizia Cícero, quais são as nossas competências, o que há de bom no facto de sermos velhos, e nesse aspecto dessa anecdota é um livro fantástico, sendo pequenino, nos ajuda a entender perfeitamente que há coisas muito boas no facto de ser velho, ou não fazemos, não conseguimos fazer esse luto, e então a terceira idade, mas acima de tudo a quarta, é um muro de lamentações contínuo, e daí que tivéssemos sentido esta necessidade, e este era o primeiro tópico. O segundo tópico tem a ver com algumas palavras que transportam em si a mentira. Quando se propôs o tema honra os teus velhos, por um lado alguns amigos disseram, opa, desculpem a linguagem assim tão oral e popular, velho, isso cai mal, velhos são os trapos. Outros tinham expressões de cara que me levavam a pensar que a reação era essa. É engraçado. Há meia dúzia de palavras só para depois eu concluir o segundo tópico. Quando fui para a tropa, quando fui militar, um dia estava em Mafra, em Tomar, e digo assim aos amigos, tenho lá uns colegas lá em cima e repete-me logo um, calma aí, colegas são as prostitutas. Ele usou a expressão mais abreviada. Aqui não há colegas, há camaradas. E é engraçado que passado 25 de Abril, hoje há muita gente que se disser, então camarada, como é? Calma aí que eu não sou comunista. Camaradas são os comunistas. As palavras valem o que valem. Têm a força que têm. No crioulo da Guiné e no crioulo de Cabo Verde, ter um filho é parir. Aqui dizer parir fica mal porque parem as vacas, parem as ovelhas, mas as mulheres não dão à luz. Mas não dão à luz num quarto elétrico. Dão à luz num quarto de partos, numa sala de partos. E a palavra parto é uma palavra, é uma forma verbal do verbo parir. Então nós vivemos aqui no meio de mentiras, como diria o Fernando Pessoa, no meio de palavras que dizem o que não dizem, e por isso mesmo, muitas vezes não aceitamos o termo velho. Mas eu penso que não aceitamos não é porque ele significa que velhos são os trapos. Eu penso que não aceitamos porque não aceitamos ficar com menos força física. Porque não aceitamos ficar com menos competências sexuais. Porque não aceitamos ficar com menos capacidades intelectuais. Porque não aceitamos um conjunto de coisas e porque não aceitamos e procuramos perenizar a nossa juventude, nós gastamos muitas vezes dinheiros infinitos em cirurgias, em milhentas outras coisas, porque queremos ver se as rugas não nos denunciam, se a cor do cabelo não nos denuncia, e os comprimidos não nos denunciam, enfim, tudo isso, e vocês sabem a que é que eu me refiro. E por isso pegamos na expressão do Cardeal Tolentino de Mendonça, de um capítulo do Cardeal Tolentino de Mendonça, no seu livro O que é Amar um País, em que ele intitula mesmo Honra os teus velhos. Ele vai buscar a expressão à Bíblia, mas de qualquer forma é uma expressão
que eu acho muito bonita. E como dizia um jovem na altura, me dizia a mim, ali o fotógrafo que está ali, o Rui, dizia, eu até acho que há ternura nessa expressão, porque Deus quer dizer que nos pertencem. E este tópico, só mais um apontamento. Nós não pusemos respeita, dissemos honra. Respeitar, coitados, respeito, são mais velhos. Honra, que a tua vida, que o teu comportamento, que a tua forma de estar na sociedade seja uma honra para aqueles que te antecederam. Por isso o Dr. Correia da Silva quis homenagear o nosso amigo Meira do Poço. E poderíamos homenagear muitas outras pessoas. Isto é, o nosso comportamento, a nossa forma de estar na vida deve honrar. Não porque são velhos, não porque já não têm competências, não porque já estão alzheimeriados, mas que foram o nosso passado. Porque sem o nosso passado não havia o nosso presente. O terceiro tópico é, e por isso mesmo nós queremos publicar. O protocolo já o disse, mas queremos publicar estas reflexões. Faltam-nos 2 ou 3, logo que as tenhamos, o doutor logo possa facultar-nos a sua, queremos publicá-las. Vamos primeiro fazer um e-book, mas se depois a Câmara Municipal ou alguém nos pagar, eu mesmo assim queria editar isto em papel. Eu queria editar isto em papel. Por acaso, obrigado, doutora Carlota. Nós queríamos editar em papel, por uma razão muito simples. Ainda é mais manuseável o livro em papel do que o livro informático. Ainda é mais manuseável, ainda é mais perene. E como outro dia ofereceram um livro que eu acho que é fantástico, fala um bocadinho da história das bibliotecas, começando pela história da Biblioteca de Alexandria e que vem andando através das bibliotecas todos os tempos e que diz que já se ameaçou muitas vezes o fim do livro, mas o livro não terminou ainda, não teve fim e provavelmente não vai ter. O livro em suporte de papel. É porque este manusear, o cheirar, tudo isso é muito importante. Vamos fazê-lo. O quarto e último tópico é para agradecer. E temos muita gente aqui a agradecer. Estas jornadas, em meu entender, foram um sucesso. A doutora Fabiola, no nosso protocolo de hoje, falou nos 51 mil ou 61 mil pessoas a quem chegamos com tudo isto. Mas são imensas os contactos que tenho tido através da internet, do Facebook, do e-mail, em pessoas que dizem, desculpem a expressão, mas é assim que me dizem, está a correr mesmo bem isso que vocês estão a fazer. São reflexões muito interessantes. Eu estou a aprender muito. Eu ouvi coisas que não sabia. Um obrigado aos palestrantes. Ou dois também, naturalmente. Foram palestrantes, desculpem a linguagem oral, de primeira água. Foi ótimo ouvir-vos. Mas foi mesmo. Eu adorei ouvi-los a todos. Foram 12 palestras. A primeira foi diferente, foi mais técnica. As outras 12, mais técnica, não no sentido de ligação com os idosos, mas no sentido de que forma é que o banco se cumpre o seu papel social. Foi só nesse sentido. As outras 12 palestras, com a de hoje incluída, naturalmente, foram direcionadas para os velhos. E foram todas elas fantásticas. Obrigado. Obrigado aos moderadores. Obrigado, doutora Cristina, e em si agradeço a todos os moderadores, ali à doutora Filomena, não sei que outros moderadores estão aqui, mas perdoar-me agora, não estou a vê-los todos. Obrigado aos moderadores. A doutora Sandrina também moderou. Obrigado a todos pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho. Obrigado ao público, quer ao que tivemos presente. Primeiro tínhamos 80 pessoas, hoje estavam inscritas 50, não sei muito bem, por aí, 50, portanto 130. Tivemos uma para aí com 100 pessoas, enfim, porque às vezes o ser mediático nacionalmente faz isso. Com 100, 230. Depois nas outras 9, uma média de 20, 25, porque estávamos no auditório da Fundação e não podíamos ter mais que isso. Nós tivemos para aí umas 300 pessoas, ou mais presenciais, mas online tivemos milhares. Mais ou menos por palestra, andam na casa das 1.500, 1.400, 1.600, o que foi ótimo. Quer para a divulgação dos conteúdos, quer também para a divulgação da imagem da Fundação e, meu caro amigo Dr. Correia da Silva, para a imagem das folhinhas do crédito também. Pode ser que isto ajude a que aumentem o donativo à Fundação.
Mas eu acho que não deveríamos parar por aqui. Fica para daqui a pouco essa observação. Um obrigado muito grande à doutora Sandrina. Quando a doutora Sandrina foi uma voluntária que um dia apareceu. Primeiro apareceu numa outra atividade em que a convidei para 2 palestras numa outra atividade, fora da Fundação, e depois, quando decidimos avançar com este ciclo de palestras no âmbito do nosso 10º aniversário, chamámo-la, e ela disse logo sim, presente. E a forma como organizou os conteúdos, porque houve uma sequencialidade nos conteúdos, foi ótima. Obrigado, doutora Sandrina, pela disponibilidade, pela forma assertiva como preparou a sequencialidade das palestras, pela forma muito competente como nos encontrou palestrantes muito competentes e que nos entusiasmaram. Mas é que todos nos entusiasmaram. Um obrigado, naturalmente, aos concorrentes do concurso de fotografia. Se não fossem eles, isto também não tinha ganho a dimensão que ganhou. Vocês foram ótimos também. Aqueles que aqui estão e os que nos estão a ouvir nas redes sociais. Obrigado. No fim, equivaleram a cerca de meia centena de fotografias selecionadas. Foram mais, portanto, os candidatos. Há fotografias realmente muito bonitas, depois isso é discutível se eu gosto mais desta ou se o júri gosta mais daquela, isso é uma outra história, mas há fotografias muito bonitas realmente, ainda que a que teve o primeiro prémio no júri e no público. E é mais uma razão de parabéns para o fotógrafo. Muito obrigado ao júri. À doutora Carlota, porque nós sabemos que as autarquias dão muito trabalho. Obrigado, doutora. Ao fotógrafo Vítor Variz, mas também por isso está prometida uma exposição sua para o ano na Fundação. Já não seremos nós, provavelmente, o Conselho de Administração, mas fica já... Provavelmente não seremos nós o Conselho de Administração, mas fica já em carteira a exposição. Mas não foi por isso que o convidamos, é bom que se entenda. Convidámo-lo porque achávamos que tinha competências para fazer parte deste júri. Obrigado ao engenheiro Cruz, fazendo parte deste grupo. Era o representante da Fundação. Obrigado ao IPVC, porque inclusive cedeu-nos, não apenas porque o seu presidente é presidente do nosso Conselho Consultivo, mas também porque tem estado sempre connosco. Cedeu-nos inclusive o auditório do meu saudoso e falecido amigo Abílio Lima de Carvalho, professor Abílio Lima de Carvalho, quando foi para a palestra com o CEL da Fundação Bial, o Luís Portela. Obrigado à Câmara Municipal. Fizemos algumas palestras no auditório do Museu de Artes Decorativas, mas não só por isso também por vosso acompanhamento e pela vossa ajuda. Obrigado à SECAM, naturalmente, à Caixa de Crédito Agrícola Mútua do Noroeste, por muitas coisas, mas até hoje também pela cedência. Nós desmontamos tudo. Há aqui mesas, sabiam, e há outras coisas. Está tudo desmontado, está tudo posto de pernas para o ar, mas o que é verdade é que estiveram disponíveis. Agradeço isso ao Conselho de Administração. Está aqui praticamente em peso. Penso que só falta uma pessoa ou duas. Portanto, obrigado, Dr. Júlio, Dr. José Carlos, doutora... Acho que perdi o nome agora. É a Judita, isso. Um obrigado ao Turismo Porto e Norte de Portugal, porque embora nós não tivéssemos feito lá esta sessão, ela estava marcada para lá e eles iam. É claro que não era empréstimo, era aluguer, mas de qualquer forma disponibilizávamos uma série de coisas que para nós eram importantes. Obrigado a todos que têm colaborado connosco. Esta revelação não deve ficar por aqui. Por exemplo, que formação deve ter um cuidador formal? Que formação deve ter um cuidador informal? Ir para o hotel ou ficar em casa, é preciso um cuidador ou uma cuidadora. Que formação, que competências, para que não haja ruptura afetiva, para que não haja ruptura física, para que não haja ruptura emocional, quer no cuidador, quer no cuidado. Ou, por exemplo, os velhos e os média. Já foi adiantando, é verdade. Mas os velhos e os média, há muito trabalho aí a fazer e provavelmente pode merecer um outro ciclo de palestras, ou um fim de semana, ou mais alargado. Fica muita coisa por fazer. E é necessário que se faça. Porque, repito,
Mesmo que de repente os nossos casais mais jovens desatem a ter filhos, dentro dos próximos 20, 30 anos, nós continuaremos a ser uma sociedade mais envelhecida. E, portanto, como dizia há bocadinho o professor Paulo Mourão, é para nós que estamos a trabalhar também. Não é só para os nossos mais velhos. Finalmente, isto enquadrou-se nos 10 anos da Fundação. Na pessoa do engenheiro José Novaes, que está lá ao fundo, eu também queria saudá-lo, porque foi o meu antecessor, digamos assim. Foi o instalador da Fundação. Imagino o trabalho que teve. Não é tarefa tão fácil quanto isso. Obrigado pela sua presença cá. Acredite que nos alegrou vê-lo cá, neste espaço, que no fundo é de nós todos. São 10 anos. E agora fica o desafio para a Caixa de Crédito Agrícola Mútua do Noroeste, e com o desafio eu termino. Isto com a pandemia tornou-se muito complicado. Tudo na vida, em Portugal. E para a Fundação também. Eu penso que a Fundação do Dr. Correia da Silva, e sei que o Dr. Correia da Silva sente isto, a Fundação já criou o seu próprio espaço, quer no Alto Minho, quer em Barcelos. É claro que ainda tem muito mais espaço a criar, mas já criou. Será bom que o crédito, que a SECAM e a Fundação, de mãos dadas, façam valer este que já é património. É património em termos de ação, é património em termos de ideias, é património em termos de edifícios, que façam valer este património. Viana não deve perder, porque neste momento somos, inclusive, com estas características, a única fundação deste género. E, portanto, é importante que ela continue. Obrigado a todos pela vossa presença, obrigado pela vossa colaboração e, acima de tudo, àqueles que nunca falharam, obrigado pela resiliência em estar aqui a ouvir-nos dia após dia ou semana após semana. Em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o arquiteto Luís Nobre, a Sra. Vereadora Doutora Carlota Borges. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Nas pessoas da digníssima mesa da sessão de encerramento destas jornadas, cumprimento todos aqueles que cá estão hoje presentes nesta sessão. E, em primeiro lugar, em nome do Sr. Presidente da Câmara, obviamente agradecer o convite para estar aqui hoje e para participar nestas jornadas ao longo de todo este ano. A verdade é que esta é a prova de que todas as atividades que se organizam com pensamento, com um objetivo, com amor, porque vocês organizaram-nas com muito amor, com muito cuidado, têm tudo para ser um grande sucesso. A primeira vez que me apresentaram as jornadas, e eu já o disse numa das sessões em que estive, eu gabei logo desde o início o nome, porque, como vocês também já falaram, a coragem de utilizar a palavra velhos, eu acho que não devemos ter medo, e acho que se calhar nem a coragem. É uma palavra que devemos utilizar sem medo, da mesma forma que utilizamos a palavra jovens. Por vezes dizer, o jovem, também pode ser mal interpretado. Eu acho que não podemos ter medo nenhum de usar a palavra velhos. E a palavra honra, associada à palavra velhos, mostra realmente a visão que vocês tiveram na organização destas jornadas, e mais uma vez dou-vos os parabéns, porque foram muito bem organizadas, o público aderiu em massa, e isso é também o significado do cuidado com que vocês escolheram os oradores, do cuidado com que vocês escolheram os locais para fazer as sessões. Portanto, em nome da Câmara Municipal, é também para nós um orgulho ter associações, ter fundações que fazem este tipo de atividades, e depois ver que não foram só vocês em conjunto com a rede que está montada neste concelho. E isto para nós é um orgulho gigante, ver todas as associações do nosso concelho trabalhar em colaboração, quer Câmara Municipal, quer a Fundação, quer as IPSS, quer os técnicos que fizeram parte,
quer o júri do concurso de fotografia, as juntas de freguesia, no fundo a Segurança Social, todos fizeram parte desta organização. E quando trabalhamos em colaboração, quando trabalhamos em conjunto, tudo tem de ser ou tudo é certamente um sucesso. Relativamente ao concurso de fotografia, não podia deixar de falar porque todas as jornadas foram brilhantes e muito bem organizadas, mas o concurso de fotografia acho que nos mexeu aqui dentro, e estou a olhar para os meus parceiros do júri, porque desde o primeiro momento em que analisámos as fotografias percebemos que tínhamos realmente aqui fotografias de grande qualidade e que nos transmitiam precisamente aquilo que vocês queriam que transmitissem estas jornadas. A honra que nós temos que ter nos nossos velhos e a honra também que os nossos velhos têm de ter por ter uma idade superior à nossa, não é problema nenhum, pelo contrário. Temos fotografias lindíssimas, temos expressões de pessoas mais velhas, temos expressões de velhos com uma alegria imensa que por vezes nem nós, mais jovens, conseguimos ter e alcançar. E eu acho que devemos também olhar para estas fotografias e ir buscar também essa força, porque elas dão-nos força. Algumas destas fotografias, e posso falar da que venceu, mas também de outras, transmitem-nos uma força incrível daquilo que nós devemos olhar para os problemas do dia-a-dia e olhar, são problemas sim, mas conseguimos ultrapassá-los. E estas imagens conseguem nos transmitir isso, portanto eu estou muito curiosa por ver a exposição que vão fazer e também a publicação, porque também para vocês que tiveram menos contacto com as fotografias e não vão ser só expostas aquelas que foram aqui hoje apresentadas, mas outras, vai realmente valer a pena e eu espero que vocês, tal como nós, consigam ir buscar um bocadinho da força que nós fomos buscar às imagens que nos fizeram chegar e que são realmente brilhantes, e dou também, obviamente, os parabéns a todos aqueles que participaram neste concurso. Da minha parte, não tenho mais a acrescentar, é mesmo o agradecer e esperar que no próximo ano organizem também. Estou a pedir uma minha, também tenho o direito de pedir qualquer coisa. Espero bem que durante o próximo ano organizem mais umas jornadas, ou provavelmente será outra direção, não é? Mas que organizem mais, ou do Conselho de Administração, que organizem outras jornadas com outra temática. Nós estamos e estaremos sempre disponíveis para participar, para colaborar e para ajudar, porque isto, não tenham dúvidas, enriquece o nosso território, enriquece as nossas gentes, enriquece as nossas pessoas, e é isto que nós queremos, é deixar as pessoas satisfeitas, ajudar também a que conheçam melhor algumas realidades, e esta realidade, esta temática, não podemos mesmo ter medo de falar sobre ela, porque é muito importante que falemos sobre ela. Portanto, parabéns e obrigada, uma boa noite a todos e a todas, e um bom feriado. Obrigada. Senhoras e senhores, a encerrar esta sessão e estas jornadas, deixamo-vos com alguns dos melhores momentos destes 7 meses. Boa semana a todos, bom feriado e honremos os nossos velhos.